A lei número 2. Nunca confie demais nos amigos. Aprenda a usar os seus inimigos. E aí, Sansão, o que é que a gente pode trazer de ensinamento sobre esta lei? Por exemplo, não falar o que você não tem que falar, o que você não precisa falar, não se expor tudo pra todo mundo. Aprender a usar os inimigos, né? A lógica que o livro traz pra gente é que, normalmente, se você dá uma oportunidade pra alguém que era seu inimigo, ou que era um concorrente, ou que era alguma coisa, essa pessoa tem muito mais a provar pra você. Então ela vai, teoricamente, ser até mais leal do que um amigo seu. Se você tem ali, abre uma padaria e você começar a empregar seus amigos, você vai começar a ter problema. Se você tem uma casa e aluga para um amigo, para um parente, a chance de você ter problema ela é maior. Porque Eles vão achar a pessoa ali é muito... vão ter direitos, né, pelo fato de ser seu amigo. Vai querer um tratamento diferenciado. Privilégios, na verdade. Amigos, muitas vezes também, passa muito o pano, né, em cima da sujeira do amigo. Sabe aquela história que a gente diz assim, amigo de verdade é aquele que fala que o cara precisa ouvir, não que o cara quer ouvir? Então, às vezes, o cara tá fazendo uma parada errada, mas um amigo, pô, mas o bicho é meu brother e tal, então não vou falar não pra não machucar, ou coisa do tipo. Então, assim, eu acho que é mais difícil você ter uma honestidade de uma pessoa muito próxima do que um mais distante. O mais distante, ele vai rasgar o verbo, e você pode aproveitar esse rasgar o verbo a seu favor, né? Eu acho que também tem exceções ali, tem situações que você pode trabalhar com um amigo que vai dar tudo certo, principalmente se os dois estiverem no mesma sintonia ali, alinhado, querendo as mesmas coisas. Não quer dizer necessariamente que vai dar um problema. Só que no caso aqui ele diz para você saber usar os inimigos, né? Que aí você vai pro outro oposto. Em alguns casos eu acho que isso faz sentido. Alguém que... Vamos botar concorrente, né? Porque inimigo é mais complicado. Mas às vezes alguém que teve alguma coisa contra você ali e eventualmente você tem uma oportunidade de trabalhar com essa pessoa, ou de empregar essa pessoa, ou qualquer coisa nesse sentido, o fato dela ter sido ali sua rival em algum momento vai fazer ela querer se provar para você, querer mostrar que ela mudou, ou que ela tá com você ali. E, no geral, cara, principalmente minhas experiências com pessoas muito próximas, elas nunca foram muito positivas. Se a gente colocar com um parente, então fica pior ainda. Por exemplo, eu conheci você através da hipnose, dentro desse contexto aqui de lives. Isso, de certa forma, é diferente de alguém que eu conheci na época da escola ou que brincava comigo na rua e que não tem nada a ver com isso. Dificilmente essa pessoa vai realmente se dedicar a fazer isso daqui que a gente tá fazendo aqui, porque não faz parte do contexto dela. E, pô, eu vejo muitos amigos que chegam pra mim com uma ideia completamente idiota e que não faz sentido nenhum, e eles querem assim, pô, vamos fazer uma parada aí e tal, e meio que ele não tem ideia nenhuma, na verdade. Então isso acontece muito, e quando você começa a falar muito com seus amigos, muitas vezes também não vão entender aquilo que você tá querendo propor ali, ou aquilo que você tá fazendo, e vai te criticar, ou vai... Enfim, não vai te apoiar, então você também não tem que ficar buscando apoio ali nos familiares e nos amigos, nessas coisas. Enfim, no geral é isso. Quando eu comecei a estudar hipnose, você sempre tem uma fase da vida que é o Sansão não hipnólogo e o Sansão que passou a ser hipnólogo. Então tem uma galera que são teus amigos que não te conhecia fazendo hipnose e tem a galera nova que vai te conhecer. Então, os amigos, se a gente confiar demais nos amigos, o cara não vai botar fé em você, não vai ver você como autoridade, porque te conhecia o velho Sansão, não o novo. Então eu percebi que quando eu comecei a estudar hipnose, a galera que era os meus amigos começaram a me zoar, achando que era só brincadeira, até porque eu tinha um canal de comédia que misturou tudo, né? A galera já me conhecia do canal de comédia quando eu comecei a fazer hipnose, a galera achava que aquilo já era combinado por causa da comédia. Então eu percebi que os amigos, eles não colocaram muito valor naquilo que eu tava fazendo, não tava trazendo credibilidade. E era as pessoas céticas, né? Os meus, eu não vou usar a palavra inimigo, mas a gente pode entender esse inimigo como rivais, né? Como pessoas que estão antagônicas ao que você tá desenvolvendo, né? E a galera que duvidava, que era cética, que dizia, não, eu não acredito nessas coisas, não. Com o tempo e a frequência que eu fui publicando, mostrando o trabalho, colocando vídeo na internet, a galera começou a se permitir, cara, beleza, eu tô vendo um monte de gente passando por essa experiência aí, então eu vou
testar, vou me permitir testar para ver se o negócio funciona. E aquele cético, aquela pessoa que era, né, que queria botar terra para o negócio não acontecer, ela passou pela experiência e ela foi o quê? Convertida. Então a lealdade dessa pessoa que foi convertida, ela é muito maior do que os antigos amigos, né, que já estavam com você. Então eu percebo muito nesse sentido, Sansão, que até mesmo quando a gente vai hipnotizar a galera, né, já percebeu que os próprios amigos acabam lascando a gente do que ajudando? É tipo assim, Com eu sou amigo de certeza. Sansão e eu quero ajudar a Sansão, um exemplo. Eu digo, ó, chegou um cara foda aí, Sansão, o cara hipnotiza geral. Eu duvido, eu faço uma aposta com você, eu duvido que Sansão não vai fazer você ciscar que nem uma galinha. Então, eu tô querendo ajudar Sansão, mas eu tô acabando lascando ele de certa forma. Então, às vezes, o amigo, não confiar muito nos amigos, não é nem no sentido de que ele vai querer te passar a perna, mas sim que ele, até mesmo sem querer, ele vai te sabotar, ele vai querer, vai fazer alguma coisa errada que vai te prejudicar. Então, é mais fácil a gente confiar nos inimigos. E, cara, assim, indo até um pouquinho, sendo um pouquinho até mais negativo do que isso que você falou. A chance de um amigo seu que tá ali, que veio do mesmo lugar que você, ficar com inveja de você é maior. De ele não querer que você alcance alguma coisa é maior do que uma pessoa que não te conhece. Ou que te conheceu depois, ou que te conheceu em algum outro contexto. Por exemplo, você já falou elogios aí da minha hipnose, e você e pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca ouvi de um amigo meu que me conhece a vida toda. E, assim, no modo geral, eu nunca tive tanto problema com isso, porque eu nunca compartilhei muito a minha hipnose com os meus amigos ali, que eu ia no churrasco, alguma coisa. Eu nunca fui de ficar falando de hipnose, e sempre que tocavam no assunto, eu mesmo ignorar, porque eu não tava muito afim de envolver. E hoje em dia, todo mundo dali me respeita como hipnólogo, meio porque não tem mais jeito também. Eu meio que já coloquei todas as provas possíveis de que eu sei fazer isso. Então, meio que foi aceitado pelo senso comum das redes sociais. Mas dizer que eu chegava lá e queria ficar hipnotizando amigo, ou hipnotizando o amigo do amigo, eu nunca fui muito de fazer isso, não. Eu sempre preferi hipnotizar só pessoas desconhecidas ali que eu encontrava nos streets. E acabava não misturando, porque eu não tava muito afim de ficar respondendo ou ficar provando pros meus amigos ali num churrasco, alguma coisa assim, de que realmente é hipnose. Aí fala, isso aí é mentira, isso aí é combinado. Eu falo, não, beleza, não tô afim de fazer e acabou. Deixava lá e eu não tocava nesse assunto. Mas se eu tocasse, provavelmente eu ia ficar debatendo com eles ali, tentando provar numa conversa circular que aquilo ali é verdade, sendo que meio que eu não preciso. Perfeito. E até uma dica que a gente sempre dá, né, para quem tá iniciando, em vez de você começar hipnotizando já os amigos, né, que você já tem, você opte por hipnotizar amigos de amigos ou pessoas desconhecidas, que você vai ter um êxito muito maior do que aquele cara que não te conhecia, né, como hipnólogo. Aí ele vai começar a tirar sarro de você, ele não vai ver você como uma autoridade. Essa é a verdade. E, cara, se você tiver a opção da hipnose, manda um colega da hipnose hipnotizar seu amigo. Não hipnotiza você. Fala, pô, vai com ele ali, pô. Ele vai. Eu sou seu amigo e tal, você não vai se concentrar, mas com ele ali, se você não conhece, vai lá e. Eu já fiz isso algumas vezes. Pessoas que eu conheço, eu pedia pra um colega hipnotizar, não eu. E também, Sansão utiliza muito a estratégia de pegar aquelas pessoas que estão descrentes, né, que estão duvidando, e convertê-las rapidamente, né? Porque o cara diz, esse negócio não funciona não. Aí tu diz, chega cá. Aí você coloca o cara num estado hipnótico, e o cara, normalmente esse cara é onde ele vai mais colocar você no céu, né? Isso acontece comigo. Quando o cara, ele tá certo que o negócio não vai funcionar e eu consigo reverter a situação, pô, ele disse, meu irmão, eu não acreditava não, velho. Eu não acreditava não, jura você. Mas o bicho é foda, o bicho conseguiu e aí pronto. Então eu vejo que o elogio do cara que era o inimigo, entre aspas, do cético, né, ele vai te colocar muito mais no céu do que aquela pessoa que já cria na hipnose. Faz sentido? Faz, com certeza. Até porque ele meio que foi derrotado, digamos assim, ali naquele debate, naquela narrativa, naquela argumentação ali, porque ele estava defendendo que não dá para fazer. Você foi lá e mostrou que dá para fazer. E dependendo da forma que você fizer isso, ele vai se sentir bem com isso. Ele não vai se sentir derrotado, um perdedor. Ele vai falar, até vai sentir algum tipo de gratidão. Em alguns casos, dependendo da sua abordagem, ele vai se sentir, pô, o cara me quebrou aqui, o cara me ferrou. Mas também faz parte. Enfim, essa lei aqui, eu acho que ela é bem aplicável ali no seu dia a dia. Eu acho que, de um modo geral, é você saber em quem que você vai confiar, em quem que você vai trazer para os seus projetos e para suas coisas. Não quer dizer que os seus amigos viram seus inimigos, só que eles têm o lugar deles e o momento deles na sua vida ali.
E muitas vezes tem conflito de interesse, né? Tem Sim, conflito de total. interesse. Então, às vezes, quando um amigo sabe do que é que você tá bolando, muitas vezes o cara faz primeiro que você pra tirar o crédito. Cara, isso na ciência, né? Agora falando como professor de biologia, isso já aconteceu muito. Quantos e quantos cientistas roubaram a ideia de outros, né? Descobriram a ideia do cara e publicaram primeiro, né? E ganharam todo o crédito. Quem fazia muito isso não era por publicação, assim, mas por invenção, era o Thomas Edison. Né? E, basicamente, todas as invenções dele dizem que eram de outras pessoas que trabalhavam ali trabalhavam para ele e só pegava, outras pessoas inventavam e ficava ganhando os créditos ali.